Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Neuripsi, o nosso podcast de saúde mental. Estamos aqui mais uma vez, depois de um longo tempo, né, Marcela? É, bastante tempo, né, Bia? Mas estamos de volta. E hoje nós trouxemos um assunto muito importante que a gente acredita que vai acalentar o coração de muitas de vocês que nos acompanham. A gente trouxe uma pessoa que ele é, dentista, empresário, cirurgião dentista, empresário, mestre gelateiro, ele faz 1001 coisas, uma pessoa muito querida. O Hércules está aqui com a gente hoje e nós vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre a história dele, que é uma história de muita superação. Não é isso, Hércules? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Hércules Camata, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vim abrir um pouquinho da minha história, que eu acho que já tem várias mães que às vezes conversam comigo e realmente me questionam. E eu falo, vai ficar tranquilo, eu acho que seria legal essa oportunidade para a gente expor um pouco disso e ver que nem tudo é desespero. O desconhecido gera muito desespero, né? Por isso que a gente quer expandir muito conhecimento. É isso. Primeiro, conta um pouquinho pra gente da sua vida atual, o que você faz hoje em dia. Você é casado, tem uma filha linda. Conta um pouquinho pra gente da sua vida. Sou casado com a Roberta, conheci a Roberta na faculdade, ela também é dentista, temos 16 anos de relacionamento, 11 de casados, temos uma filhinha de quase 6 anos, que é uma espiritada. Sou cirurgião dentista, trabalho na área da docência, na odontologia também, então eu sou coordenador de curso de pós-graduação em Vitória, tenho uma clínica, escola de odontologia, faço atendimento de odontologia, e além disso ainda temos uma gelateria de gelato de Itália, na qual eu desenvolvo todas as receitas, então sou mestre gelateiro, lá de dentro. Vocês já estão vendo que estão um pouquinho de... Eu disse que era 1001 coisas, eu avisei. Tá certo. Hércules, então assim, né, você descrevendo aí tudo que você faz, conta pra gente, assim, não foi fácil chegar até onde você está hoje em dia, né? Você também já foi coordenador de curso, né? Já trabalhei 8 anos na graduação, já fui professor de graduação, coordenador da graduação, trabalho na pós-graduação hoje, coordeno a pós-graduação, sou apaixonado por sala de aula. Eu acho que quanto mais eu puder falar, eu gosto de só falar, eu não consigo ler. Aí, já... As aulas são todas faladas, não tem slides. É aquela aula boa, né? Sem slides, é bom assim. Retrasado, estava emulando essa dando aula, no final da aula, a aluna virou e falou assim, professor, você vai disponibilizar a aula? Eu falei, pra quê? Vocês viram, não tô nada. É mesmo. Não pode ter isso. E aí, conta pra gente, por que não tem nada escrito? Por causa da dislexia. A dislexia também me dificulta um pouco essa situação. Eu lidar com textos, com linguagem é muito complicado. Então, até para se eu tiver alguma coisa para ler na frente de alguém, eu não consigo. Se tiver alguma coisa escrita, ela me tira o foco, eu fico tentando entender o que é aquilo e aí me conta, que eu não sei essa parte, né? Me conta como é que surgiu, Hércules. Como você percebeu? Tudo isso foi apresentando depois de mais velho. Na verdade, foi apresentando diagnóstico. Sim. A gente não tinha esse jeito. A minha mãe começa a relatar que logo até o terceiro período, na época ainda era terceiro período, hoje já mudou tudo, ela era chamada na escola para ela decifrar o que eu estava falando. Que nem os professores conseguiam entender muito bem. Então, acho que você teve um atraso de fala, né? Importante também. Aí, eu lembro, eu estudei no Marista até a 8ª série, eu fui começar a ler e escrever no terceiro ano. No primeiro ano ainda, que seria já alfabetização. Seria 4º ano hoje, a nossa 3ª série. Isso. E leitura. E você lembra muito bem, Nos episódios, por exemplo, eu lembro de uma aula que a gente tinha de história, na qual a professora gostava muito que a gente lia, que desse um parágrafo para cada um. E eu sempre me abaixava atrás do aluno da frente, para precisar ler, e toda a turma já sabia, pulava a minha frente porque eu não conseguia. Entendi. Eu lembro da minha professora de português me colocar toda semana só eu para fazer caligrafia. Eu tinha que apresentar toda semana uma caligrafia para ela para eu aprender a escrever.
Nossa. Então eu tinha que pegar um poema e transcrever para aquilo. Eu transcrevia, levava. Eu chegava a falar um monte de erro ainda. Eu me desci, você vai aprender, vai ter instante que você vai aprender. E isso até hoje, para eu escrever, eu não escrevo, por exemplo, eu só escrevo em bastão. Nossa, isso é maravilhoso. Te traz alguma limitação a escrever seu bastão na sua vida? Nenhuma, né? Eu tento falar isso, mas assim, não fica desesperado para escrever cursiva, não vai trazer. Não fala que minha letra em bastão é bonita, o que eu escrevo em bastão a pessoa entende, se eu escrever cursivo não vai entender, nem eu vou entender. A primeira frase eu entendo, a segunda esquece, já não dá para ver o que está escrito. Então vai tudo em bastão e eu em português marcado. Aí me conta, aí no 4º ano, você lembra que você conseguiu aprender um pouco mais. E quem te ajudou? Nada, foi trancos e barrancos. Foi, né? Ninguém tinha noção de que era uma dificuldade, de que tinha uma dislexia. Relata que às vezes a direção pedia para colocar em aula de reforço. Só que aí meus pais não são tão estudados. Eles falavam assim, não, eu já estou trabalhando pra caramba, eu já estou te pagando a melhor escola da cidade, como que eu ainda tenho que te colocar em reforço? A escola... Sim. E você falar coisa. Sim. E aí eles deviam achar que você era preguiçoso. E aí era muito... E que você simplesmente não gostava de estudar. Era malandro. Estudar, muito esforçado, sempre estudou muito, e eu não. Eu tinha 3 primos da mesma idade, na qual as mães iam sempre comparar a nota. A minha mãe é meio despachada e muito dona dela mesma. Ela falava, vocês vão comparar com os filhos de vocês, do meu, você não precisa. Que bom, ela te defendia, então, né? Ela sentia que alguma coisa ali tinha e ela não brigava com você. Não. Por você ter a dificuldade. Que bom. Para de preguiça, nada disso. Ai, que bom. Ela conseguia identificar que tinha uma coisa diferente. Ela não sabia o que era, mas ela sabia que era diferente. Total, igual ela sempre falava assim. Eu lembro, vou chegar lá na frente quando eu reprovei no ensino médio. E aí, quando eu reprovei no ensino médio, minha mãe falou, nossa, pela primeira vez eu encontrei professores decentes que tiveram coragem de fazer isso. Porque eu sempre te achei com capacidade, mas você tem alguma dificuldade. E aí, para mim, foi uma mudança de chave muito grande essa reprovação. Aí entra aquela outra situação, né? Aí eu virei um foco ensino do que eu não fazia. Porque eu estudar não era motivado, não tinha vontade nenhuma e tinha dificuldade. E aí, quando eu reprovei, eu vi o quanto era perder um ano e foi onde eu comecei a colocar objetivos na vida. Eu comecei a batalhar atrás disso, de me mudar um pouco. E aí eu acho que virou meio com isso. E você... Isso era em que ano? Mas nessa época, nessa sua trajetória, você sentiu os professores te ajudarem? Porque você, imagina, era uma discrepância enorme em relação à sua turma, né? Você no 4º ano ninguém lia. E aí o professor, ao invés de te cobrar, né? Fazia você passar algumas situações ali constrangedoras, fazia você tentar ler em voz alta, você lembra disso? Ou a maioria não, a maioria parecia te ajudar de alguma forma. Que lindo, né? Tinha 2, 3 amigas de sala que sempre ia estudar para prova, me chamava, vem estudar comigo, vem cá, o que você está com dificuldade? Eu lembro de uma que me dava uma aula particular, eu sempre chegava um pouquinho antes de prova, com a Gente, que legal. Passando comigo as situações. Eu lembro no Cefet, uma amiga disse, deixa eu fazer a prova e colocar seu nome. Não, deixa eu vou comer, deixa eu me virar. Se o problema é doméstico, eu tenho que aprender a resolver ele também. Entendi. E aí você deve ter tido muita dificuldade na matemática, porque a matemática, ela precisa da interpretação. E aí? A matemática acaba virando uma tortura, porque lá pra frente acaba o cálculo, né? Tudo interpretação. Em nenhum momento você teve... Matemática, português e história. Em nenhum momento você tinha prova oral, não? Não tinha. Não teve nenhuma adaptação, né? Não. Não se falava muito também, eu acho, Marcela. Não, já existia, né, do DSM, mas ninguém não tinha acesso às informações, né? Eu digo assim, igual a Ritalina, uma medicação tão antiga, as pessoas acham que é tudo muito recente. Não é, porque ninguém chegava até. Tive várias redações de faculdade, redação de vestibular. Anotei lá embaixo.
Sim, Ortografia que você tinha muito, né? sim. Mas me conta da sua saúde mental nesse processo aí. Você lembra? Não foi tão sofrido, né? Hoje você fala, não parece tanto sofrimento, não te gerou tanto traumas, né? Você acha que ele teve muitos amigos legais, amigos. Tive uma turma que me deu hoje, a gente tem amizade até hoje, ainda tem os meninos. Tive bastante apoio em cima disso. Nunca fui criticado nessa situação, mas também eu nunca dei muito identificado. Eles só zoavam com algumas coisas que eu falava errado, virava apelidinho e ficava brincando. Ah, sim. Mas, É. a criança zoou, Mas bullying, nada disso, né? Isso. nota dessa coisa. É. De Aham. tal o outro, de colocar apelido, mas por causa de dificuldade de escrita, de fala, isso daí eu nunca sofri, não. Que bom. Sim. E aí, vamos pensar como ele chegou nesse Exato. diagnóstico, assim, né? Ele mesmo se deu. Eu acho que ele só leu. Ele Ah, só foi sua leu esposa? desse. Foi. A minha esposa, desde quando a gente começou a namorar, Ah. você me manda. Não existe WhatsApp. Aham. Eu dava SMS pra ela, ela falava assim: não consigo entender o que você está querendo me mandar, o que você está escrevendo aqui. Ela pensava: você tem isso, não, nem falando isso. Você nunca tinha ouvido falar, né? Não, conversando um dia esses dias, falei: o que significa TDAH? Eu escuto falar TDAH, mas nunca tive interesse. Aham. Gente, a autoestima é muito boa, é. Uhum. E aí a Roberta começou a pegar os meus textos. Mas repara o que você perguntou antes. A família, Sim, o né, apoio que você teve da sua sempre mãe. foi uma família que percebia a dificuldade, mas não pressionava tanto, não criticava. Entendia como ele funcionava. Defendia ele, né? Como importante. Os amigos. Os amigos. Então, o seu social Era tava maravilhoso. É. Sem falta de dúvida. Nunca fui excluído por causa disso. E até os Eu quero o Hércules no meu grupo, porque ele não vai render. Na verdade, ele juntava e falava: não, chama o Hércules. que a gente vai ajudar ele, Mas até os professores também, você não tem nenhum trauma de professor. Assim, forte. Mas eu acho que é porque ele era forte emocionalmente também, porque ele passou uns... Isso que eu tô dizendo, acho que a autoestima dele é muito boa, sempre foi assim. Sim. Que bom. E até uma forma de você se proteger mesmo, emocionalmente. Assim, você aprendeu a se proteger, sabe? Vou focar no que realmente vale a pena na minha vida. Vou ouvir o que realmente importa pra mim e quem tá falando. Sim, a questão de focar o que vale, o que é prioridade. Sempre tocou e toca até hoje. Sim. Sim. E desde novo você é uma mente inquieta? Cada dia queria fazer um negócio diferente. Os meus pais só brigavam comigo isso, sabe? Se eu queria só futebol, agora o futebol, queria karatê, começava o karatê, fazia umas aulas, parou. Aí daqui a pouco queria jogar jogo de tampinha, daqui a pouco queria brincar de carrinho, daqui a pouco isso. Nunca, quando criança, principalmente, não teve de pegar um assunto e até o final conversava, parava, parava, e cada vez tem alguma coisa diferente. Eu quero trabalhar, vou montar um churrasquinho. Aqui tá o desenho, o projeto de um carrinho de churrasquinho. Eu quero montar isso com 12, 13 anos. Eu vou vender, vou dar uma pinguinha junto, que eu vou ganhar dinheiro. Que aí no meu dia eu vou fazer isso. Então não pode. Aí, então tá, eu vou vender chup-chup. Mãe, faz chup-chup pra mim. Vou vender chup-chup. Olha, chup-chup, vou vender chup-chup no bairro, fazer alguma coisa pra ter. E o que é? Não parar. Não para, não. A minha também. Tá. Então, essa mente que trabalha demais, essa inquietude, ela é desde lá de trás também, né? Sim. E aí, no segundo ano, virou uma chavinha porque você reprovou. E aí você fala, na sua visão, que você entrou num hiperfoco para estudar, para vencer as dificuldades? Foi. Até então, eu nunca tinha embarrado para estudar. Você virasse para mim e falasse assim: você já estudou para alguma prova, você já fez alguma coisa? Eu falava: não. Nunca tinha pegado livro também, não gostava, me escondia na hora de estudar, meus pais sempre trabalhavam fora, então eu assistia filme o dia inteiro. Mas como você sabia que aquilo era difícil pra você e você não tinha maturidade pra saber a importância daquilo, você saía... Se esquivava. Igual quando eu entrei no Cefet, meu irmão fez antes de ir, meu irmão mais velho, eu vi ele japonês de madrugada estudando igual um maluco. Eu via os CDFs da época, que eram nota 10, eu era o sempre lá atrás, eles passando a dificuldade, olhavam e falavam assim: pra mim, então, não vou nem tentar. Tudo que era difícil, eu não tentava.
Falava, não vou nem ler. Eu vou assistir filme. E olha aqui, você não ficava preocupado se eu reprovar de novo. Mas aí foi. Ah, tá. Entendi. Então eu pegava a recuperação, mas no final Sempre dá uma ajudada. Quando eu estudava um pouco, não conseguia na última prova fazer alguma coisa. Sempre de última hora e andar deixando pra Fazer estudar. um trabalho extra. Uhum. Uhum. Mas sempre de última hora. Uhum. Antecipado. Uhum. E aí foi quando eu reprovei, e aí virou a chave. Aí eu falei assim, porra, peraí, o que eu tô fazendo? Tá, ele já tinha um pouco mais de maturidade, eu tinha meus 16, 17 anos. Eu vi os meus primos e os meus amigos indo. Eu já estava quase no final do ensino médio. Eu falei, e agora? Eles vão no ano que vem, eles fazem vestibular, foram embora, eu vou ficar em Corotinho sozinho. Eu ainda não estou preparado nem para passar de ano, quanto mais para o vestibular. Uhum. Eu falei, eu tenho que virar essa chave. Aí foi onde eu comecei a colocar objetivos de vida, que até então não tinha. Acordava e vivia um dia atrás do outro e vamos levando. E o que que é objetivo de vida? Naquela época, o que era o seu objetivo de vida? O primeiro que eu coloquei foi, eu vou acabar o ensino médio, eu já perdi um ano, então eu vou passar no vestibular final para o seu ano, que aí eu não vejo mais um ano de cursinho, e aí eu alcanço... Pessoal, que geralmente faz um ano de cursinho. Isso, eu falei, eu alcanço o pessoal. Aí foi onde eu fui aprender a estudar, virar como eu conseguiria me concentrar, para eu conseguir realmente estudar e fazer por onde. Olha que interessante isso, gente. Ele foi entendendo como ele funcionava, ele foi aprendendo como ele funcionava, né? E criando estratégias para lidar com as dificuldades que já tinha. E alguém te ajudou nesse momento? Você teve algum auxílio específico? Não? Foi algo seu? Foi incrível, eu fui tentando. Eu comecei a perceber que se tivesse alguém dentro de casa, eu não conseguia estudar. Porque aí eu percebi o que eles estavam fazendo, ele ia lá e falou assim, ajuda, e me dispersar. Então eu tinha que estar sozinho. Se eu não tivesse sozinho, eu tinha que trancar a porta no quarto. E eu preciso, isso até hoje, isolar som. Então eu colocava música alta. Então com a música alta, eu lembro até hoje, minha adolescência, era Legião tocando o dia inteiro. Se você pedir hoje para eu cantar uma música por Legião, eu não consigo. Qualquer letra que você me der, eu não consigo gravar. Sim, sim. Então mesmo assim eu escutei durante 10 anos, 20 anos escutando, nem acompanhar ela eu não consigo. Então tinha que ter o barulho da música para isolar tudo, para eu conseguir sentar e estudar. Se eu sentasse, desse 3, 4 minutos, eu não conseguir concentrar, mas eu vou levantar e ir embora. Porque eu não vou conseguir, isso até hoje. Às vezes eu falo para a Bal, tô precisando tirar um sábado de manhã ou à noite para eu estudar, tenho que montar uma aula e fazer alguma coisa. Eu sei que daqui a pouco eu levanto, estou assistindo a aula, já fez assim, não. Você não vai fazer? Não, hoje não dá. A cabeça não para hoje, então não consigo. Então eu fico entendendo. Bacana. Tá tudo isolado, eu consegui estudar. E você tem uma dificuldade de leitura. Como é que você estudava? E como que você estuda ainda? Estratégias, Por exemplo, no livro de literatura, eu demoro uns 3, 4 meses. Um livrinho de 100 páginas. Então, eu ainda, quando eu preciso pegar a parte teórica, eu preciso estar totalmente isolado, em 1 hora, mais ou menos 3 páginas de um livro. Porque eu tenho que ler o mesmo parágrafo 2, 3 vezes, porque às vezes eu leio no final do parágrafo e falo assim, pô, não, isso eu não concordo. Na hora que eu volto, eu não leio, não. Eu assim, não, agora que eu tô vendo que isso tá aqui, que eu não tinha visto. Eu começo a entender. Então, minha leitura, não existe leitura dinâmica, não existe nada disso. É uma leitura bem pausada, bem devagar. E quando você está numa aula teórica, enfim, aí visualmente, verbalmente, você pega muito bem. Auditivo você pega bem? Auditivo também. Então, hoje em dia, para você é mais fácil estudar com vídeos. E é isso que é importante as pessoas entenderem, assim, que a dislexia não tem nenhuma relação com a inteligência, né? Então, porque o Hércules fala assim, ó, na hora que eu estou lendo, eu preciso ler pausado, me concentrar, olhar novamente, isso demora muito tempo, mas quando eu estou ouvindo uma aula e vendo, eu aprendo na hora. Por quê? Porque a dificuldade é em decodificar o que ele está vendo ali, os fonemas parecidos. Não do entendimento verbal, do visual, do processar a informação, do memorizar, nada disso.
Né? Isso é fantástico. Isso é dislexia. Por exemplo, semana que vem eu vou ficar de terça a sexta em congresso. Qualquer aula que eu assistir de assunto que eu nem conheço, se na sexta-feira você virar para mim e falar assim, me dá a aula, eu vou te falar até termo científico novo que eu vi. Se eu escutar e se eu tiver concentrado. Se eu sentar e não tiver concentrado, eu posso levantar e ir embora fazer outra coisa que não vai adiantar nada. E é isso daí mesmo, porque então você memoriza muito bem, entendeu? Por isso você vai aprendendo. Durante a faculdade ele assistia a aula e aprendia. É isso. E ele por isso que ele falou que eu nunca estudei para prova e conseguia passar. Por que ele não precisava estudar? Ele ia na aula, ele ficava talvez 50% desatento e 50% concentrado. Mas esse 50% concentrado, ele é tão inteligente que você pegava rápido. Que ela fazia oral. Aí você ia passando tudo comigo, beleza, pra prova. Isso aí, perfeito. Sim. E aí, junto com a dislexia, foi descoberto um TDAH. Há pouco tempo. Diagnosticado há pouquíssimo tempo. Mas essa mente que não para, é só a mente que não para ou você é inquieto fisicamente? Era inquieto? É mais a mente. Mas você era, talvez na infância, porque a hiperatividade e a inquietude melhoram muito com a idade. Você lembra? Na escola, de andar, de sair do lugar, de não conseguir ficar sentado? Não, eu consegui, porque eu sou um computador. Mas você... Mas eu acho que ele é o predomínio desatento. Eu acho que a desatenção tem um prejuízo muito maior do que a impulsividade ou a hiperatividade. Mas a mental é intensa. Né? A cabeça não para. E muitas ideias, né? Conheço gente assim, que tem muitas ideias. Conheço. Também conheço. E a gente não acaba hoje, não. Tem colegas que me pedem ajuda, estou precisando resolver isso, o que eu posso fazer da minha vida? Eu falo assim, peraí, fez isso, aquilo, nossa, por que eu não pensei nisso? Então, ideia não. E as ideias já fizeram você buscar vários negócios. Eu já tive exercício de vontade, que fomos pioneiros no região. Eu já comprei linha de carro de leilão, eu já tive um plantio de olival, eu já tive um terreno de olival para plantar os azeites. Estava tudo pronto a minha planta já para poder prensar um azeite nosso, todo artesanal. Só que aí um visito, um funcionário matou a planta. Quase 3 anos de plantio. Agora, vamos voltar aqui. Mas o que acontece? Você não consegue manter-se. Não, depende em quê. Se for no meu foco, eu fico. Por exemplo, lá atrás, quando eu foquei que eu queria fazer a faculdade. Vou passar no vestibular. Aí eu deixo de ser emocional e entro um pouquinho no racional. Aí eu, pai, mãe, eu quero ir para o terceiro ano, quero ir para o Brasil, porque o Cefet vai me dar a base de biológica que eu preciso. Posso ir? Mas seu sonho não era formar no Cefet para o seu irmão? Sim, mas agora eu tenho foco, eu quero outra coisa. E aí eu começo a pegar o foco, aquilo vai, vamos estudar. Sim. Você entra no hiperfoco e vai. Sim. Aí essas outras, a sua base é o dentista, o odonto. Aí você vai buscando outros ramos, que aí você não vai ter. Entendi, você precisa do outro. Só que ele busca de forma intensa. Intenso, eu tô vendo. E muito dinâmico. Ele afunda no negócio. Por exemplo, esse Olival, ideia, eu convenci um almoço, um amigo de entrar como sócio, porque quando você vai questionar sobre a parte técnica, eu já sei tudo, que eu já li tudo, eu já fui no Encapel, já conversei com o engenheiro, já projetei, eu já chego com a planilha, com o projeto pronto, faltar aqui, assim. Não é assim, eu tive uma ideia, sim. Fazer isso. Sim. Já chega tudo. Você já estudou tudo? Eu acho que bateria. Ele falou assim, eu e Roberto, a gente sempre falávamos, né? A gente adora sorvete, Colatina não tem uma boa sorveteria, merecer uma boa sorveteria. E o Rodrigo virou e falou, estou precisando montar um negócio, estou querendo ampliar meu mercado, com você eu tenho coragem e você vai ter ideia. Eu queria que estava falando, Roberto, a ideia a gente tem. Nossa senhora, mas como que a gente vai fazer? Eu falei, me dá 6 meses. Que eu vou estudar. Você já tá...
Não, tô com plano de negócio. Parece muito... Eu já estava estudando, eu já sabia onde que a gente fazia o curso em São Paulo, eu já sabia quem eram os professores, eu já tinha comprado o curso online. Eu já tava... Você perde o sono, com isso? Não. É. É que eu vi lá, falou que eu quero ver o meu pai. Entendi. Mas a mente não para. Eu tô aqui pensando aonde que ele tá achando esse tempo. Seu tempo livre, né? Prioridade. Eu que resolver isso daqui. Se não for uma prioridade... Como foi a história Entendi. do veleiro? Ah, é da do avião. Aí eu virei, eu comecei a andar de avião depois, já tinha uns 17, 18 anos, nunca tinha andado, e morri de medo de andar naquele trem, né? Eu falei, porra, eu tenho medo porque eu não tô no controle, eu não sei como funciona, eu gosto de ter as coisas. Uhum. Isso é por conta da dislexia, você sabia? Isso te faz você se sentir mais seguro, assim, porque você tem essa dificuldade nessa segurança em relação à comunicação, decodificar as coisas também, né? decodificar, de perceber o meio, então você faz isso. Aí eu falei, nossa, eu tenho medo de andar nesse negócio porque eu não sei como funciona. Eu falei, tá, já sei como resolve isso. Vou aprender o que funciona e como pilotar. Aí eu comprei alguns livros e comecei a estudar pilotar um avião. E aí eu comecei a estudar teoria de voo, como pilotar um avião, como fazer isso. Isso eu estava em mestrado, eu acho, na época. Então, além disso, eu fazia ainda as minhas coisas. Muito vídeo online, no internet. Aham, maravilhoso. Com certeza. Bom. E eu falei, pô, aprendi a pilotar estranho. Agora eu tenho que pilotar um, né? Como que você pilota um? Eu chego pra alguém e falo assim, deixa eu pilotar. Aí a gente tinha um casamento em Vila Velha. Eu já sabia que lá tinha um aeroporto, eu já tinha pesquisado tudo sobre avião, eu vou pesquisando. Preço, funcionamento, modelo, nome, como pilota, como faz isso, aquilo, outro. Aí a gente tem casamento, falei, amor, amanhã 9 horas da manhã a gente tá no passeio. Eu passei de reflexão vezes. Você vai pra altar. Eu virei com um primo dela, falei assim, ô Márcio, você já andou de avião? Ele, não, então amanhã eu te pego às 9. Aí a gente chegou no aeroclube, eu já vi 2 aeronaves pequenas, eu já vi isso tudo. Eu virei e falei assim, eu tirei na secretária, eu falei, quem é o piloto? Aquele lá. Eu falei assim, ele é instrutor. Ela, por quê? Sem com nada, não. Aí já vou chegando de cantinho, Conversando. nada. Falei, você não é instrutor? Prazer, você é piloto. Olha só, nós vamos no César ou nós vamos no Python? E, assim, Como você sabe? você tá fazendo? Você conhece? Não, tô fazendo aula, não, hoje eu tô estudando, eu só eu estudando para ir São Paulo. Não, você é que eu tô falando. Eu falei, a gente entra no comércio, isso é isso, aquilo, aquilo. Ele falou, sério que você não tá fazendo aula? Eu falei, tô estudando em casa, comprei os livros, então tá bom. Na hora que ele decolou, eu comecei a mostrar o conhecimento que ele estava fazendo os procedimentos, ele falou para mim e falou assim, nós vamos com a altitude, tal, qual velocidade, tal, qual vai ser o dessa máquina, tal, qual tipo pilotar. Deus do céu. Com a esposa dele também? Ou só a sua? A dele. Nossa. Coitados. Jesus amado. Oriental, o governo da Penha passa no meio. Jesus. Vamos posar só na minha empresa, tá vendo? Imagina a adrenalina. Eu não tô vendo nada. Aí que ele viciou mesmo. Pronto. Quando ele falou assim, tira o motor, como? Ele desliga o motor. Eu falei, tá bom, Bruno. Embica, vamos pousar. E na hora chegou O quê? Você foi pousar? Quando Meu a gente Deus. chegou na cabeceira, minha esposa só falou assim, amor, e é demais, né? A paz dela. Gente, que paz. Ela ficou tudo bem? Tão forte. Gente do céu. Eu nem entraria no avião. Eu sou 10 ainda. Eu Não, né? nunca. Mas esse foi o avião. Aí eu... Acabou. Aí perdeu. Sumiu o fogo. Nunca mais leu sobre avião. Não voltei agora. Mas aí eu acabou o avião, eu falei, pô, o avião nunca tá cabendo no meu bolso agora. Não vou ter como ter um avião, né? E aí, como surgiu o próximo? Aí eu fui aprender a velejar. Aí eu comprei os livros de como velejar. Mentira. E aí eu comecei a aprender a velejar, comecei a rodar esse litoral todo, querendo comprar um veleiro velho,
para eu reformar para eu estar no veleiro. Eu chegava nas marinas, arrumava vaga, questionava quanto era. Qual que é o tamanho do seu veleirão? 23 pés, nem tinha nada ainda, mas já estava Deus do céu. Aí eu já chego para a esposa assim, amor, tá aqui, ó, o veleiro é tanto. Nossa, imagina essa esposa. Deus do céu. Aí eu ia fazer um mestrado, falei assim, amor, nós vamos fazer uma prova de mestrado no Paraná e o Rio. Você vai comigo? Eu, vou. Tem sua tia lá, a gente fica na casa da sua tia. Aí eu falei, depois da prova eu não passei. Você tá brincando? Não, mas eu vou vir aqui. Quando eu cheguei lá, o veleiro já separado. Gente, Mesma coisa, na hora que eu entrei, eu comecei com o velejador. Vai, mas você tá moçando? Ele jogou pra mim. Você veleja? Eu falei, tô estudando. Só que o veleiro grande que falou, você vai velejar comigo? Eu falei, vou. Eu posso te ajudar. Mas na hora que eu comecei, eu sou preguiçoso, na hora que eu comecei a vir fazendo tanta força, e puxa de cá, corre de lá, a Roberta só começou a rir, falando, duvido. Pega de tirar a bolsa. Falei, isso não gostei. Desistir desse performance. Gente, Agora, mas demora, né? Você aprender isso tudo de avião. Não, tão acelerado que rapidinho ele pega. agora imagina, assim, né? Essa subida e descida, né? Porque vai muito Emocionalmente. a motivação, né? A energia sobe muito, aí desce muito, aí sobe muito, desce muito, sobe muito, desce muito. E acaba atrapalhando as outras coisas, não? Você acha que não? É como se fosse um hobby, assim? Tá. Mas acabaram que foram vários durante Não, eu um sei, tempo. Foi mas mudando muito, né? Mas nenhum momento atrapalha, assim, o seu relacionamento, a sua profissão, porque você dá mais atenção a isso. Ah, que bom. Porque mulher não é assim, não. Só, se meu marido começa a assistir muito futebol, eu reclamo. Ela ia reclamar. Ah, tá. Que eu estou estudando isso. Na hora que a Roberta vem e fala assim, boa noite, vamos dormir, que é isso, que é aquilo. Ou ela também gosta de ter muito tempo dela. Então ela fala assim, eu quero ver um pouquinho, eu quero fazer isso aqui. Entendi. Então não é, não vou sair. Você não fica só nisso, né? Não vou fazer nada essa sexta-feira, esse fim de semana. Aham. Entendi. É literalmente seu hobby. Sim. Mas aí você foi acelerando muito em várias coisas. E chegou uma hora que deu um... Que eu caí. Aí teve uma hora que eu caí. E o que você acha que fez você cair? Eu aconselho normalmente depois de Não tinha mais que você pensar no qual... Durante o ensino médio, eu passei o objetivo que eu tinha que passar na faculdade. Uhum. Estudei como um aluno, no final do terceiro ano, eu fiz 3 federais, passei nas 3 federais. Aí eu falei, agora eu vou escolher a faculdade que eu vou fazer e vou fazer os outros objetivos. Aí eu entrei na faculdade e fiz meus objetivos. Vou formar com tanto tempo, vou fazer isso, casar, vou ter minha filha, vou ter minha casa, vou ter meu carro, 32 anos eu chego nisso. Aí quando eu cheguei uns 34 anos, 35, minha mãe virou pra mim e falou, meu filho, você imaginava ter objetivo dessa idade? Eu falei, não, eu tô 2 anos atrasado. Pô, eu falei, tô 2 anos atrasado no meu planejamento. Então eu tinha tudo ali no foco dos objetivos. Uhum. Você não tinha mais desejo. Minha clínica, coordenador de graduação, professor de pós-graduação, tinha tudo que eu queria, minha casa paga, meu carro, a minha família, minha esposa, minha filha. E eu falei assim, eu esgotar. Tava morto. Então, assim, tem a ver com isso, ter alcançado seus objetivos, mas também tem a ver com esgotamento. Porque é muita busca. Sim. Não tem como não cansar. Vamos assim, você tem tempo, eu falo, hoje eu tenho tempo sobrando. Que antes eu não tinha tempo, que antes eu trabalhava 12 a 13 horas por dia. Bom maluco. Hoje, quando chega 6, 7 horas, eu quero separar, quero descansar, quero curtir a casa, curtir minha família. Antes eu estava trabalhando, foco, de chegar ao ponto e falar assim, amor, nós vamos parar a obra. Não queria. Eu falei, então tá, não vou ficar maluco, vamos lá que nós vamos conseguir, vamos embora. Então, entendi. Tem uma hora que você esgota. Aí você fica, Sim. Mas buscou ajuda, né? Porque essa que é o ponto, assim, buscou ajuda a tempo, né? E aí realmente recebeu os diagnósticos que precisavam ser, né? E você recebeu o diagnóstico, o que mudou pra você? Você saber os nomes? Nada?
Será que não ajudou a entender assim? Por isso que eu... Te ajudou a se entender. Depois eu vou passar o que aconteceu. Sim. Diagnóstico... O nome, não, concordo. Não, diagnóstico, sim, eu comecei a pensar, então aconteceu isso, por causa daquilo, essa situação. Eu não falo só do meu diagnóstico, pelo tratamento eu consegui me entender muito mais, igual quando eu caí, eu comecei a beber muito. Comecei a fazer muito uso de álcool, durante a semana não, porque ele prioridade do meu trabalho. Consegui me concentrar, mas dava sexta-feira às 18 horas até no domingo, eu estava bebendo. Queria descansar, queria parasse, era isso mesmo. Parava a minha cabeça, só que do mesmo jeito começou a parar a minha família, começou a parar tudo. Aí eu comecei a perder tudo, eu comecei a afastar todo mundo, eu não conseguia me socializar mais, porque eu tava só querendo tomar cerveja, vou fazer isso, fazer aquilo. E aí hoje eu consigo controlar. E aí hoje você sabe que você é assim, né? Aí você já... Aí quando você... Por isso que é tão bom você saber o que tem. Aí quando você acha que você já tá entrando de novo na situação, aí você volta. Não, peraí, isso daqui já não tá... Exatamente. Já não tá típico, não. É por isso que é tão importante... Por isso que a gente fala tanto que é tão importante a gente se conhecer. O autoconhecimento, né? Principalmente em todos os pontos. Mas no TDAH é extremamente importante, porque o TDAH é um transtorno que não tem cura. A gente consegue ajustar alguns sintomas. Eu digo, não tem cura porque não é uma doença. Porque não é uma doença, é um transtorno. E assim, a gente ajusta alguns sintomas, mas o mais importante é você entender como você funciona, as suas dificuldades, né? Quais são os seus eventos desencadeantes, que a gente chama, né? Vocês como chamam de gatilhos aí, para que você se reestruture, né? Encontre alternativas. Então, isso que é o... Por isso que a gente fala tanto que o autoconhecimento é importante, né? Porque é isso, vai nos ajudar a ver... Tá, eu tô indo de novo aqui nesse lugarzinho que eu sei que se eu continuar aqui, vai dar ruim, né? E te ajuda também quem tá ao redor de você, né? Muito. Ela sempre me deu muito apoio em cima disso, a gente sempre conversou muito. Eu procurar ajuda, veio muito dela. Você mudou muito, você tá muito diferente, tem alguma coisa que tá acontecendo. A gente precisa rever isso. E aí onde foi que eu fui procurar, e aí coisas que ela falava que eu não enxergava, hoje eu consigo enxergar total. Então hoje eu tenho os meus limites em cima disso, se eu passar dele, eu já me entendo e falo assim, opa, tem alguma coisa de errado, deixa eu entender o que está acontecendo. É cansaço, é excesso de trabalho, tem alguma coisa que eu estou me perdendo. E eu consigo remanejar isso daí. E sabe uma coisa interessante também? É que depois do tratamento, a gente tende a fazer menos essas subidas extremas. Né? Muito menos. Porque às vezes a gente porque você falta até fôlego. Porque ele consegue enxergar o que fez ele cair. Isso. O que ele fez ficar tão ansioso, assim, num sintoma muito ruim. Então ele consegue, isso é fantástico, ele consegue ver tudo aquilo que aconteceu, que levou ele àquilo. E aí eu acho que essa questão do desejo não é muito isso, porque a gente sempre vai ter um desejo, enquanto a gente estiver feliz e motivado. Então eu tenho certeza que dentro de você ainda tem um desejo, mas ele não é naquela intensidade que vinha antes. Aí você acredita que não é. E isso, inclusive, é uma coisa que faz com que muitas pessoas não busquem tratamento, porque elas acham assim, mas eu não quero deixar de ser assim. Que isso é bom, isso é positivo, eu busco, eu faço e aconteço. Mas não, porque agora, com o tratamento, você vai continuar buscando, só que vai ser uma coisa muito mais equilibrada e que, inclusive, vai te trazer mais resultado. Uma vida mais feliz e mais resultado. E sem altos e baixos, né? Então, uns 2 anos atrás eu recebi o convite de começar a coordenar uma pós-graduação de Vitória e eu recusei. Aí agora, uns 8 meses, mais ou menos de um ano, eu aceitei quando veio esse convite de novo. Eu tenho certeza que hoje eu aceitei com consciência emocional e a razão, com os dois juntos, e eu consigo me controlar. Se fosse antes, eu já estaria maluco por causa disso, que subiria igual um maluco. Hoje eu consigo colocar aquilo tudo dentro da minha rotina, sem me desgastar. Então, emocionalmente, hoje eu me conhecer, com certeza, é muito mais tranquilo e tá então ao redor. Com certeza, né? E que eu falei, antigamente, vivia ao meu lado, não era muito fácil, não. Sim.
A 1000 por hora. Porque era cansativo. Não que eu esteja fácil. Porque devia ser muito cansativo pra você, mas pra quem tá ao redor também é, né? É, muito. Quem tá ao redor também é. Ah, igual essas coisas que eu coloquei aqui de empresário, que eu já montei tudo, a Roberta fala assim, os outros, eu não podia negar tudo também, a cada 10, 20 que ele E também era o que te motivava, né? Imagina. Projeto. Não, esse não. Esse não. Imagina. Sim. E hoje em dia, como que você se sente, assim, olhando pra tudo isso? Porque você superou muita coisa. Eu não sei se você tem noção. A gente tem noção, né? Quando a gente escuta, assim, dislexia, né? Uma dislexia importante, né? É muito importante a dislexia. É muito. É porque ele é muito inteligente. É. Então, assim, como que você sente quando você olha e visualiza essa superação? Prefiro porque ninguém esperava. Então você tem. Sempre fui o atrasado, o que não queria nada. Então, a posição, até mesmo intelectual que eu tomo hoje, eu dou aula fora dos estados, e dentro da minha classe de odontologia, tem um reconhecimento legal. Sim. Tem um artigo publicado numa das melhores revistas do mundo, em revista internacional. Tenho 2 pós-graduação, uma em medicina tradicional chinesa, uma em ortodontia, tenho meu mestrado. Então, eu chegar onde eu cheguei profissionalmente e espiritualmente, ninguém esperava. Então, para mim, isso é uma das maiores conquistas. Sim. Mas daí, sem sombra de dúvida, sempre quando eu me deito, eu me sinto muito realizado com isso. E Imagina. todo mundo vai tirar onde quiser. É verdade. Basta, às vezes, eu tô ganhando tudo. É isso. Verdade. É isso. Sozinho eu acho que a gente consegue nada. não. Sozinho a gente não consegue nada. É. Bom aí começar. Às vezes você deu Você tem uma desenvoltura de comunicação também que deve ter auxiliado muito nesse processo, né? Mas eu acho que ele deve ter treinado bem essa comunicação, porque foi difícil pra ele, por causa da dislexia. Ele não conseguia se apresentar na frente. Eu lembro que na escola se gravava muito vídeo, de inglês, eu gravava, nossa, então O inglês pro dislexo é um sofrimento. depois de mais velhos, eu tô tentando aula, mas não vai. Mas vai nas videoaulas. Não, aí eu faço aula, isso. Só falar, esses dias ela me deu um textinho, um maraca pra eu ler, que eu olhei pra ela e falei assim, vamos mudar, mas tudo. Aí eu expliquei pra ela, por que você já me falou que você é dislexo? Era pra ter avisado, né? Ela, não, vou mudar toda a metodologia. Tem disso também. Hoje a gente tem várias metodologias que não auxilia. Com certeza. Hoje você pode assistir a aula e chegar em casa e assistir ela de novo no YouTube 1000 vezes. Isso é muito bom. Então hoje, como Sim. Mas é muito bacana a história. Não é? Muito é muito maravilhosa. As mães vão gostar muito, porque elas, na verdade, quando a gente tá no consultório, né, com uma mãe, assim, elas têm muita insegurança exatamente disso. Ele tem esse diagnóstico, mas como vai ser lá na frente? Aí ela vai ler sobre o TDAH e sobre a dislexia, ela lê sobre as comorbidades. Olha, 40% tem uma ansiedade, 70% chega na fase adulto ansioso, 30% chega na fase adulto depressivo, 10% índice de suicídio, 15% é altíssimo. Aí isso gera uma perturbação tão imensa. E, na verdade, a gente fala isso. Esse diagnóstico precoce, não o diagnóstico em si, mas identificar o que você sente, talvez você não teria chegado nessa extrema ansiedade que você deve ter chegado, eu imagino, com todos esses seus projetos. Sim. Né? E aí gerou um esgotamento. E gerou um esgotamento. Né? Que aí abre... Um prejuízo na saúde mental enorme, que você, graças a Deus... Exato. Aí pode abrir um quadro depressivo, né? Isso. Então, assim, o que a gente quer com esse episódio, na verdade, é até trazer um acalento pro coração das mães, assim, né? É possível, ainda mais hoje em dia, que a gente consegue diagnosticar muito precoce. Porque o Hércules não teve diagnóstico na infância, né? E o mais importante, assim, é possível a gente evitar as comorbidades, que são muito graves na fase adulta, né? Muito graves. Porque imagina você lá pequeno, todo mundo... É porque você teve uma mãe muito generosa. Os amigos muito generosos, mas assim, essa não é a maioria. A maioria não é assim das pessoas, né? Porque não conseguem saber. A sua mãe, mesmo sem informação, ela já sabia. Então, mas se não fosse essa sua história inicial, acho que o seu sofrimento teria vindo muito antes.
Sim. Graças a Deus está mudando também na nossa prática, né, Bia? Com a informação, Muito. as pessoas conseguem... Exato. Então, a nossa mensagem de hoje era para isso, para acalentar o coração de vocês. É possível, principalmente se a gente buscar tratamento, né? Se a gente ajudar essa criança a se conhecer. O caminho é esse, a gente precisa ir se conhecendo, entendendo o que a gente está precisando, né? Quais estratégias que eu preciso que vão me ajudar a lidar com as dificuldades que eu tenho. E né? aí eu quero falar um pouquinho do tratamento medicamentoso, assim, porque as pessoas têm muito receio do tratamento medicamentoso. E se a gente olhar... não quer dizer que a gente precisa tratar a medicação, sabe, Hércules? O Hércules, sem perceber, ele foi tratado durante a infância e o diagnóstico, porque ali quando você conta da sua mãe, que te protegia, te auxiliava, seus amigos, foi uma forma de tratamento, foi uma forma de apoio, entendeu? E o que ele fez com ele mesmo depois do 2º ano... São estratégias que a gente usa na terapia. Vamos entender como é que você funciona. Aí, quando a gente ele fala... foi autodidata mesmo. E aí, quando a Bia tá falando de tratamento, é exatamente isso. É tratar, se reconhecer. Não, a gente não tá falando, se ele tivesse usado medicação quando pequeno, ele não teria ficado reprovado. Não é esse o nosso objetivo aqui. O objetivo é esse, identificar, se conhecer, tratar com o apoio de quem sabe ajudar, né, Bia? Exato. Evitar sofrimento futuro. Sim, também. Muito ainda, né? Bastante. Vai ser uma situação bem engraçada para a Sheilene. Há 15 dias nós fomos no aniversário da avó da minha esposa, de 103 anos. Não, nossa. Aí a minha pequenininha chegou na casa da Bisa, né? Olhou um monte de remédio no cantinho. Papai, eu sei porque a Bisa tá viva ainda. Olha o tanto de remédio. Gracinha. Exatamente. É isso mesmo. Então tem muita gente que critica a medicação. Tipo, eu acho que tem que ser, se for para melhorar, com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, foi maravilhosa. Eu sabia que seria muito bom, obrigada mesmo. A Bia sempre falava, a gente precisa chamar ele. Espero que vocês tenham gostado também, gente. Se alguém quiser fazer perguntas pro Hércules, né, pode deixar aqui. Manda aqui, que ele vai responder lá no Instagram dele. Obrigada, gente. Até o próximo, gente, viu? Até.